Boa noite. Vamos para mais uma live e eu espero que todos estejam bem, na graça de Deus. E já adiantando para cada um que vai assistir essa live, seja agora ou outros dias, que Deus possa te abençoar ricamente e que a palavra de Deus ela possa estar no seu coração todos os dias para você enfrentar os dias maus. E os dias maus nós já estamos enfrentando. Então, vamos para a palavra de Deus. Vamos abra sua Bíblia em 1 Reis 18, que é um momento que o profeta Elias ele enfrenta os profetas de Baal. É uma mensagem já muito conhecida. Ela já foi pregada das mais diversas formas, mas toda vez que ela é comentada, Deus trabalha de uma forma diferente em cada coração, porque Deus conhece todos os corações e sabe o que é bom para cada um de nós. Então vamos no capítulo 18, vamos iniciar aqui pelo versículo 22 em diante, que diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal já são 450. Dê-me, pois, 2 bezerros, e escolham para si um deles, e dividam-se em pedaços, ponha sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Então eu prepararei o outro bezerro, e eu porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. Então, o versículo 22 em diante de 1 Reis 18 nos fala sobre um momento que Israel estava passando. Israel estava passando um grande momento, que era um momento de seca, um momento que não era bom para o povo. Mas o povo continuava com os velhos hábitos, com os velhos costumes, não muito diferente dos dias de hoje. Hoje, muitas pessoas estão passando necessidade, muitas pessoas estão passando dificuldades, muitas pessoas estão enfrentando problemas que muitas vezes não tem nenhuma saída humanamente falando, mas continuam com velhos hábitos, continuam com hábitos que, mesmo sabendo que está errado, continuam fazendo os velhos hábitos. É muito comum, como exemplo, nós podemos pegar pessoas que vão visitar seus parentes que estão acometidos de câncer, ali no hospital de câncer que existe em São Paulo, e muitas vezes você vê a pessoa descer para fumar. A pessoa sabe que uma das causas de causar câncer é o cigarro, mas a pessoa continua fazendo os velhos hábitos. Ou seja, a pessoa tem um exemplo ali, um parente, um amigo, alguém que ele gosta muito, que está acometido de uma doença, a qual o cigarro é um dos causadores, mas a pessoa continua fazendo uso dos seus velhos hábitos.
Então aqui, o profeta Elias está vivendo neste momento. Ele é uma minoria. Aqui a Bíblia é clara em dizer que ele fala, olha, só eu fiquei de profeta neste momento. E já existem 450 profetas, ou seja, existia uma grande multidão que se diziam que Baal era um deus e ainda se autoproclamava como Deus da fertilidade, Senhor dos astros, Deus que poderia dar chuva, mandar bênçãos, sendo que era uma grande mentira. O povo estava sendo enganado, sendo enrolado por um grupo de pessoas que viviam sobre a desgraça do próximo. Queriam que a população vivesse numa situação de calamidade para poder sempre estar falando que mas Baal vai resolver. Mas o Deus Baal vai resolver. Isso daí é porque existem algumas pessoas que ainda não se converteram a Baal. Então assim, e Elias foi perseguido. O povo de Deus foi perseguido. Muitas vezes, em alguns países ainda é claro e aberto em dizer que muitas vezes essas calamidades que acontecem é culpa dos cristãos que ali chegam, que eles falam como uma nova religião. Está contra a vontade dos deuses, que era desde os princípios. Então, muitas vezes, eles colocam a culpa e vivem sobre a desgraça do povo. E hoje não é diferente. Antigamente também existiam isso. O povo de Israel estava sem chuva, só que Elias tinha avisado que não ia chover. Fala assim, não vai chover. Por quê? Porque Deus está falando que vocês estão vivendo de uma forma totalmente errada. De uma forma a qual vocês estão vivendo da sua própria vida. Estão vivendo conforme os seus próprios sentimentos. Então, aqui ele fala que ele é uma minoria sim. Só que isso daí não quer dizer que ele é mais fraco que esses profetas. E ele vai provar que se o povo mudar de atitude, que se o povo se voltar para Deus, então o povo vai voltar a ter chuva, vai voltar a ter a sua bênção, vai ter as suas colheitas. Por quê? Porque o povo plantava na esperança de ter uma colheita e depois não tinha, porque não chovia. O povo de Deus estava sendo sustentado. O povo de Deus estava sendo sustentado pelos milagres que eram operados através dos profetas. Elias tinha sido usado muitas vezes para abençoar pessoas, como a viúva ali, que falou que por causa que não chovia, ela estava com filho e iria morrer, mas só que o profeta fala, não, siga tudo o que eu vou falar, que Deus vai te abençoar, e assim foi. Nós devemos seguir muitas vezes, o que a Bíblia diz. Hoje, nós não necessitamos somente de grandes profetas, pois o profeta está falando diretamente. O que nós precisamos está escrito na palavra de Deus, está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala todos os dias ao nosso coração. A Bíblia Sagrada continua falando todos os dias. E aqui Elias vai falar, olha, eu vou provar que isso daí é um falso Deus. Então ele fala, coloque 2 cordeiros, cortem os pedaços, coloque em cima das pedras, não coloque fogo, porque aquele que mandar fogo do céu, esse será Deus. E vocês clamem ao Deus que vocês acham que é Baal, e eu vou clamar ao Senhor que fez os céus e a terra. E assim foi feito.
E o povo clamou dias após dias.